E já estamos de volta com Temperando o Papo e vamos falar sobre um tema muito atual, gente, segurança pública. Para falar sobre o assunto, a gente recebe ele, o Coronel Roberto Alves, ele que é advogado, ele também é psicólogo e vai falar sobre segurança, dar algumas dicas de suma importância, afinal o país está cada vez mais caótico. Seja muito bem-vindo, viu, Coronel Roberto? Ariane, eu que agradeço a oportunidade novamente no Temperando, um programa de uma repercussão muito especial e permitindo que quem está nos acompanhando possa acrescentar um pouco ao seu dia a dia. Segurança não é um problema só do Brasil, não. É um problema mundial. Hoje, dentro de um contexto mundial, todas as pessoas em qualquer parte do mundo colocam a segurança como prioritária, acima da saúde, por incrível que pareça. Até porque em países de primeiro mundo a saúde já não é um problema, né? Mas considerando mesmo os países em que a saúde não esteja tão no nível desejado, como aqui no Brasil, a segurança ainda é uma das grandes preocupações ou das maiores preocupações. Porque é o seu deslocamento, é o seu dia a dia e o pior é a sensação. Saúde você procura quando você tem um problema, essencialmente. Está sentindo algum problema, vai buscar socorro. E segurança é o tempo todo. Você está em casa, você está acompanhando os telejornais, todas as notícias que chamam a atenção são da esfera de segurança, criando um clima muito pesado. Na realidade, nós não vivemos sob a égide do medo, mas criamos uma cultura de acreditarmos que estamos inseguros o tempo todo, mesmo dentro de casa. E não é bem assim. Por isso que as orientações de segurança são fundamentais. Quando você começa a trabalhar e participar efetivamente do processo, você vê que não é nenhum monstro, não é nenhum bicho. Nós conseguimos ter uma vida muito agradável, muito tranquila, adotando algumas particularidades, alguns comportamentos simplesmente, para dificultar a ação do eventual oportunista. E nós vamos falar a respeito. Sim. Coronel, tem alguns horários que a gente tem que se preocupar mais com a segurança? Por exemplo, hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo, né? E fui à academia bem cedinho, assim, ainda estava escuro, próximo das 6 da manhã. E eu fui sozinha nesse dia, né? Meu esposo não quis ir. E assim, eu realmente me preocupo muito em sair de casa, principalmente quando está um pouco mais escuro. Eu fiquei um tanto quanto tensa e eu não sou assim, não tenho esses traumas, neuros, etc. Mas olhei bem no portão antes de sair de casa, abri o portão, vi que estava tudo bem, saí com o carro e já fui embora. Tem alguns horários que a gente tem que ter um pouco mais de atenção? Na realidade, os horários, para você ter uma ideia, estatística é sempre importante. O horário de maior incidência de ações criminosas é das 11 às 16 horas. 11 às 16 horas. 11 da manhã às 16 horas. Porque o oportunista ele quer dormir também, o oportunista ele quer descansar e depois ele quer ir para a balada. Por incrível que pareça, hoje o criminoso não tem um perfil de pessoas que estão alheias da sociedade, não, são pessoas de classe média, são pessoas que convivem conosco. Não sei se você acompanhou ontem no noticiário, mas meninas de 15 anos... Sim. Gente, de classe média alta, cada vez mais comum, assaltando os jovens vendo ícones da violência, da agressividade como personalidades. Infelizmente, o que acontecia só em regiões, em assentamentos precários, em favelas, que sempre teve essa conotação do poder, e o poder sempre é um estimulante, chama atenção para todo mundo, hoje não, hoje em qualquer lugar. Inclusive, nós temos determinados contextos musicais que trabalham o tempo todo falando da violência ou da ostentação, que são aquelas situações que chamam muito a atenção, principalmente da juventude, que quer estar na moda. E estar na moda hoje, infelizmente, está incluindo essa atividade. Todo mundo se acha no direito. Postam nas redes sociais. Postam na rede social, sabem que a punição não vai chegar até eles. Sim. Vale salientar, por falar em punição, a atitude dos pais, né, dessas crianças, assim que Vamos eu achei falar fantástica. Olha, os pais, infelizmente, não acompanham a vida dos filhos. Naturalmente. Hoje os pais, eles tentam, aqueles que podem, que convivem com os filhos, né, que têm a relação de pais e filhos juntos ainda, que os casais não são separados, que hoje é uma grande proposta social, é de pais separados, mas aqueles que estão juntos, cada vez mais distantes, estão próximos fisicamente e distantes. Por quê? Hoje nós vemos uma época cibernética. Os filhos estão cada vez mais vinculados ao celular, ao notebook, à estrutura da internet, e os pais não acompanham. A velocidade do pai para com o filho... Isso se os pais também não estão conectados. Mas né? estão em mundos diferentes. Também. Se estiverem conectados, são mundos diferentes. Mundos diferentes. A fiscalização do pai, o acompanhamento do pai, a orientação do pai
tem sido um dos grandes problemas, porque o problema não é a internet, o problema não é a tecnologia, o problema é o distanciamento. É muito fácil hoje você acompanhar todos os dias em qualquer lugar, os jovens, crianças, todo mundo preocupado ali no seu celular, e o mundo à sua volta está acontecendo e eles não sabem o que está acontecendo. Aí vem o oportunista. Você falou de horário, o horário não é o grande problema. O problema é como você se porta em determinados horários. Porque 6 horas da manhã, raramente o oportunista vai estar na rua esperando você sair. Porque não é o horário. Agora, ele espera o quê? O seu vacilo saindo de casa, chegando em casa, sim, que você relaxa um pouco. Eu estou saindo, acabei de acordar, estou meio assonado, troco de roupa, estou atrasado. Quando eu tenho o foco voltado no que eu tenho que fazer no meu compromisso, eu esqueço dos detalhes de segurança. Quem está do lado de fora, se você não mora num condomínio de prédio, se você mora numa residência, esse momento da chegada e da saída são os momentos em que o evento acontece. Que eles estão ali esperando. Coronel, por exemplo, muitas pessoas falam para que no momento em que você adentrar na sua casa, vamos usar o exemplo do portão eletrônico, claro, tá? Enquanto o portão eletrônico não fecha, não deve ser desligado o carro. Isso facilita, é verdade? O que melhoraria? O caso de não desligar o carro, por exemplo, você ainda não entrou na sua casa, ele tem que estar acionado. Você não deve desligar para esperar a abertura e fechamento do portão. Tá. Nunca, nunca. Você está do lado de fora. Mas isso só vale se você estiver acompanhando o ambiente. Sim, se você verificar uma aproximação que não seja uma aproximação natural, vem um casal andando, vem uma criança, mas uma pessoa, boné, meio esquisito, sem motivação de estar naquele local, cabeça baixa, porque esse é o procedimento. Cabeça baixa, ele quer passar despercebido. Sim. Porque a ação criminosa acontece por vacilo da vítima, é um descuido da vítima, e o fator surpresa, né? E o fator surpresa do marginal, ele não quer correr risco. Isso são dois fatores. Se um dos dois for retirado, ou seja, se você tiver com atenção redobrada, você não vai dar oportunidade para o fator surpresa. Então, quando que eu vou ser vítima? Pode acontecer totalmente atento, acompanhando? Pode, mas a possibilidade vai ser muito menor. Então, qual é a sua atenção? De se colocar em situação contrária, às vezes. Se eu fosse fazer tal fato, o que eu esperaria? Que a pessoa não estivesse olhando, que ela estivesse descuidada, que estivesse no celular, que estivesse fazendo outras coisas que não preocupada com a direção ao que está acontecendo. Por quê? Porque depois de você se tornar vítima, não tem mais o que fazer. E aí qualquer especialista em qualquer parte do mundo recomenda, e nós reiteramos, nunca reaja. Por quê? Porque a reação é emocional, perde o raciocínio. Nós não estamos acostumados ou preparados para a reação. Claro. Nem o policial que vive disso ele tem que se antecipar, porque se ele deixar que o adversário, nessa condição, tome a iniciativa, ele não tem mais o que fazer. Imagina um cidadão que não tem a sua vida habitual nesse contexto. Então, é importantíssimo as dicas que são fundamentais. Quando você estiver em qualquer lugar que você suspeitar, não da pessoa, nós não devemos suspeitar das pessoas, mas das atitudes. Um tempo calor enorme, a pessoa com casaco, mão para dentro. Por quê? Chama atenção a atitude. E essas pessoas, esses ladrões, eles também não estão preparados para isso? De repente, nem perceberem que eles estão ali para isso? Eles fazem o possível para passar despercebido, para ter o fator surpresa. Eles fazem o possível. Tá. Mas se você está numa multidão, passar despercebido é mais fácil. Mas você está num lugar de pouco movimento, numa rua, que tem pouco movimento, você está entrando e saindo, a presença de alguém chama atenção. Claro. Contanto que você, antes de sair de casa ou quando chegar de casa, observe esse ambiente. Sim. Fundamental. Toda vez que estiver saindo de casa, sempre alguém acompanhando a sua saída. Porque você dentro do carro perde a sua capacidade de visão global, mas quem está de fora observa. Então a mãe e o pai... Em casos que não tem a possibilidade de alguém estar acompanhando a saída... Se você não tem ninguém, a preocupação volta toda para você. Sim. Se tiver dúvida, se você olha pela janela, vê se tem um veículo parado que não é normal naquela condição. Se você suspeitar de qualquer coisa, não arrisque. A função da polícia, e a polícia faz questão absoluta de ser acionada na prevenção, que é a função primordial da polícia. É ação preventiva ostensiva. Olha, eu estou na minha residência, tem um veículo parado, estou vendo a placa, está escuro, não é normal, nunca esteve aqui, eu estou preocupada. Uma viatura vai ser acionada, vai fazer a abordagem, vai fazer a verificação e você vai ter... mas eu vou chegar atrasado, eu vou arriscar. Aí é por conta e risco. Claro. É por conta e risco. Mas gente, vale a pena, né? Se você vai ao médico, você vai atrasar. Se você pegar um trânsito, você vai atrasar. Por que você não pode atrasar? Pela sua segurança. Sim.
Coronel, vale assim, até dar um exemplo que aconteceu comigo, que você já esteve aqui no Temperando Papo, e eu acho de suma importância seguir à risca mesmo as suas dicas, que inclusive daqui a pouquinho você vai dar mais algumas. Eu estava chegando na minha residência, eu moro numa residência, não é um condomínio, e ali tem uma oficina mecânica, né? Então vários carros diferentes estão ali a todo momento. Eu estava chegando num horário de umas 17 horas em média, eu estava chegando da gravação, e tinha um carro estranho que eu percebi que ele ligou quando eu estava me aproximando. Um carro bem velho, assim, bem antigo. Aí eu falei, estranho, né? Mas continuei indo para casa. E nisso, quando ele viu que eu dei continuidade e abriu o portão, ele andou. Eu vi que ele se aproximou e parou, eu fechei o portão e fui para o outro lado. Eu falei, se ele estiver atrás de mim, ele vai me acompanhar, né? Fui, dei a volta no quarteirão, em alguns quarteirões, uns 5 pelo menos. Voltei. Quando eu cheguei na rua de casa, eu falei, olha, era impressão minha, ele não estava aqui. Abri o portão, quando eu fui entrar, ele veio com tudo. Aí realmente ele estava me seguindo, eu tive absoluta certeza disso. Eu não consegui nem trancar o portão, deixei o portão aberto, mas, né, tinha toda a segurança para eu buscar ajuda em um local comercial, até perto do escritório do meu marido, e chamar a polícia. Aí ele foi para o outro lado, eu chamei a polícia, tudo. É isso mesmo, você fez exatamente o que deve ser feito. Nunca você deve consumar. Puxa, qual é a possibilidade? Ele não quer o oportunista, não vamos chamar de criminoso marginal, vamos chamar de oportunista, porque, como nós dissemos, pessoas que não têm nem antecedentes criminais hoje estão cometendo os crimes. Sim, oportunista. Porque fica muito fácil. Aprendemos. Oportunista. Ele aproveita a oportunidade. Ficou muito fácil. Então eu vou fazer. E isso, infelizmente, tem contagiado pessoas que não deveriam estar sendo contaminadas por isso, infelizmente. Não que mas teve dúvida. Seja algo, hoje né, não. Mas as pessoas que têm menos poder aquisitivo, você consegue entender uma justificativa de tentar buscar algo que ele não consegue pelo trabalho. É aquela situação, todo mundo tem, eu não tenho, porque conviver junto com essas diferenças muito fortes é difícil. Puxa vida, eu não tenho, o outro tem. Mas quando você não tem essa necessidade e ainda busca esse contexto, quer dizer, que são classe média alta que não precisa, é só para uma satisfação pessoal, aí dificulta mais ainda o nosso processo de seleção. Pior, né? Muito. Nenhum dos dois justifica, mas ainda acaba piorando a situação. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos aqui no próximo bloco com o Coronel Roberto Alves com dicas para a sua segurança. Não saia daí que eu te espero.